Olá, muito boa noite, meus queridos. Muito obrigado pela presença do professor Igor Rodrigues, pela presença da professora Camila Jacome. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana, um assunto que nos remete a tempos imemoriáveis, a gente pode dizer isso, depois eles vão dizer se pode ou não pode, né? Mas é um tempo muito distante, há cerca de 10 ou 11, talvez 12 mil anos. Isso nos remete à presença, à ocupação deste território por grupos humanos, por grupos indígenas, e de alguma maneira esses vestígios, essa investigação sobre essa jornada humana nessa região está sendo investigada pela etnografia, pela etnologia, pela arqueologia, pela antropologia, enfim, por uma série de áreas do conhecimento humano que os nossos queridos especialistas vão nos dizer, vão nos tratar, vão nos informar melhor como isso de fato acontece, aonde é que as coisas se juntam. Então, sem que a gente precise demorar muito para iniciar nossa jornada, eu queria uma breve apresentação do antes, tudo bem? Está conosco hoje, primeiro as damas, professora Camila Jacome. Boa noite. Boa noite a todos que tiverem, a todas e todos. Certo, nos diga um pouco sobre quem é a senhora e o que a senhora faz. Eu sou arqueóloga, hoje eu sou professora na Universidade Federal do Oeste do Pará, aqui na UFOPA de Santarém. Desde 2010, eu tenho um projeto de pesquisa que envolve arqueologia dos sítios da região do Rio Trombetas, né? Não muito próximo ao distrito, à sede do município de Oriximiná, mas mais na terra indígena TI Trombetas Mapuera, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a arqueologia dessa região e ver esses resultados de pesquisa. Muito obrigado, professora, pela sua contribuição. O professor Igor Rodrigues faz a sua apresentação para a gente agora. Boa noite, todo mundo. Sou Igor Rodrigues, né? Atualmente estou terminando aí meu doutorado em arqueologia, né, no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E desde 2011 eu entrei no projeto, né, que a Camila acabou de mencionar, o projeto Norte Amazônico, e desde então eu mudei meus objetivos de pesquisa, que até então no mestrado tinha sido aqui na região de Lagoa Santa, né, em Minas Gerais, e estou agora fazendo um doutorado sobre os trançados dos povos do Mapuera, e eu vou falar um pouquinho, não só deles, mas dessa integração entre a arqueologia e as coleções etnográficas dos povos da região, povos indígenas. Olha só, que legal. Para o senso comum, quando a gente ouve falar em Lagoa Santa, a gente lembra logo da querida Luzia, né? Que inclusive sobreviveu bravamente ao incêndio do Museu Nacional. Bom, então, para a gente rememorizar aqui um pouco, né, do trabalho de vocês, eu dei a minha contribuição para o serviço público em 2013, assumindo uma parte importante da cultura, que é a diretoria de cultura do município. E naquele momento, nós fizemos um trabalho em conjunto, muito legal. Eu quero registrar isso aqui, até porque eu acho que faz todo sentido, inclusive para o trabalho, né? O trabalho dos senhores aí. Então, olha só. O acervo da Secretaria de Cultura de Oriximiná, com muitos artefatos indígenas, foi aberto para melhor análise de uma equipe de antropólogos que desenvolveram trabalhos na UFMG e na USP de São Paulo.
Conforme esta pesquisadora, o material analisado, além de reconstituir o dia a dia dos nativos dessa região, servirá também de ferramentas para a formação de outros escavadores. A gente trabalha com eles tanto na escavação quanto na análise do material, né? Eu estou trazendo essa parte da minha pesquisa aqui para ser feita aqui em Oriximiná, justamente para a gente poder fazer junto. O objetivo é trabalhar junto para poder interpretar isso de uma forma mais próxima, como os povos indígenas pensam, mas também para poder dar ferramentas que eles possam estudar e se tornar pesquisadores, porque muitos deles têm o desejo de fazer universidade e isso daqui pode ser uma oportunidade para eles ingressarem. A ideia, segundo Igor Rodrigues, é ampliar o leque dessa diversidade de ferramentas originais produzidas na Amazônia. Como vocês podem perceber, a riqueza de vestígios arqueológicos dessa região aqui é grande, né? Sobretudo pensando nos restos de cerâmica, dá para você ver a grande habilidade e criatividade que os indígenas apresentaram e apresentam ainda hoje em dia quando eles lidam com artesanato, essas coisas cotidianas, né? Muitas delas podiam servir para cozinhar, para armazenar bebida, para ornamentar, dar de presente, e estudar isso a gente consegue ampliar um pouco o leque de coisas que existiam na Amazônia como um todo, né? Ao longo da bacia do rio Amazonas e seus tributários, ele é muito rico. Estes colaboradores da aldeia Waiwai garantem que muitos objetos foram encontrados e os estudos estão avançados. Ele é importante mesmo, esse nosso material de artefatos, né? Aí eu comecei agora a trabalhar com eles, mas já sabia, meu pai já trabalhava lá com eles, escavando essas peças aí. Eu trabalhando no aldeia Mapoeira, sou pesquisador arqueólogo, só 2010, né? O diretor de Cultura da Secretaria de Cultura de Oriximiná informa que o material será devidamente fotografado e guardado para futura exposição e que constitui mais uma evidência do modus vivendi dos nativos destas áreas. Ao longo do tempo, a comunidade oriximinaense vinha encontrando vestígios arqueológicos no fundo do quintal ou na fazenda em algum lugar, mas a Secretaria não tinha uma política de relação com isso. Então nós começamos primeiro tirando do armário todo esse acervo, encontramos na parceria com esses dois pesquisadores que fazem parte da equipe do Rubem Caixeta, que é um pesquisador de Minas Gerais que está desde 2009, salvo engano, desenvolvendo um trabalho com os Waiwai, e eles, como uma forma de contrapartida pelo trabalho que fazem, né, deixam para a gente essa colaboração. Nesse momento, nós estamos inventariando, fotografando, descrevendo todo esse acervo. Depois disso vai ser guardado, porque por enquanto a prefeitura não tem como disponibilizar isso para visita ou para apreciação pública, né? Mas já é o início de um diálogo que se forma, né? A partir daí, quem sabe a gente não consiga animar a administração para criar espaços apropriados para que isso seja exposto, tanto para pesquisadores quanto para a classe estudantil de modo geral. Obrigado à presença de todos, Carlinhos Dias, Irdes, Marialda, professor Miguel Campos, que nos honra com sua presença, e vamos juntar o acervo de perguntas aí, porque neste momento não haverá interação. Interagiremos com os professores na próxima quinta-feira, na nossa roda de conversa. Professora, grande abraço, uma boa apresentação. Obrigada, Milton. Bom, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço novamente. Acho que é uma oportunidade muito importante para a gente da universidade poder compartilhar o conhecimento que a gente produz, seja em pesquisas de pós-graduação, seja em pesquisas já como pesquisadores, professores, né? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade aqui, né? Eu sinto que é uma espécie de retorno, né, a Oriximiná, o município que me permitiu poder andar nos caminhos da pesquisa e da arqueologia, né? Bom, meu título, eu queria falar um pouco sobre ele, né? Eu coloquei Arqueologia em Oriximiná, uma história de longa duração na bacia do Rio Trombetas. A gente da arqueologia, existe
alguns tipos de pesquisa que tratam especificamente com regiões mais amplas, né? O que na arqueologia a gente costuma usar como referencial os rios, né? E, em especial as bacias dos rios, né? Isso é uma forma da gente entender como as populações do passado, as comunidades, elas interagiam não só em suas localidades de moradia, mas com o espaço como um todo. Né? E daqui a pouco eu falo um pouco sobre o que é esse conceito de história de longa duração. Isso daqui é o conteúdo programático que eu estou propondo para hoje. Então, eu vou passar primeiro por uma breve apresentação do que é o conceito de floresta antrópica e domesticação de plantas na Amazônia. Vai ser muito rápido, isso é um tema super complexo, mas é muito importante para o argumento que eu pensei para essa aula. Vou falar também sobre a antiguidade, né, das ocupações arqueológicas da Amazônia, né, não da arqueologia, mas das ocupações humanas da Amazônia, e especificamente aqui na região do Baixo Amazonas, do oeste do Pará, né, e vou passar em seguida para uma caracterização ambiental, falar um pouco, né, da região do Trombetas, que também é importante para entender os sítios arqueológicos. Antes de iniciar, né, esse cronograma aí que é para a aula, né, eu pensei em apresentar alguns conceitos que eu acho que são fundamentais para a gente pensar. Primeiro, o que é uma história de longa duração, que eu coloquei logo no título da nossa aula, né? A história de longa duração é um conceito que vem dos historiadores da França, de uma determinada escola, a Escola dos Análises, que é uma escola que estudava processos culturais, processos sociais, e que, né, nesse recorte de longa duração, poderiam acontecer ao longo de muito tempo. Então, vou dar um exemplo aqui do que é uma curta duração. Se a gente pensa a história do Brasil colônia, a gente tem mais ou menos quase 2 séculos. Isso, no tempo histórico, não é muito tempo, né? Parece muito tempo para a gente pensar 200 anos é muita coisa, mas no tempo histórico é muito pouco. No tempo arqueológico é menos ainda, né? A gente trabalha com uma escala muito maior, né? Para a gente, uma diferença de 1000 anos não é tão significativa quanto seria para um historiador ou para uma pessoa que não tem né, intimidade com esse pensamento de pensar a história e o tempo assim, né? Então, a gente vai pensar essa história de longa duração e pensar ela para as ocupações humanas na Amazônia. Mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer, quem são esses humanos, esses povos, essas sociedades que ocupou a Amazônia? Bem, são os ancestrais dos povos indígenas atuais. Então, a gente pode concluir o quê? Que a arqueologia brasileira, e especialmente a arqueologia amazônica, são formas de se recontar a história dos povos indígenas do passado, né? Então, é isso que a gente faz, né? É isso que a maior parte das arqueólogas e dos arqueólogos que trabalham na Amazônia tem isso de uma maneira muito evidente nas suas pesquisas. Estão falando de povos indígenas, estão lidando com realidades do passado de povos indígenas. Então, vamos passar para o meu primeiro tema, que são a questão das florestas antrópicas e domesticação de plantas. Eu vou tentar usar exemplos que dialoguem com a nossa região, né, e com a nossa realidade. Então, primeiro, o que são florestas antrópicas, né? Isso é um tema que tem sido trabalhado, pelo menos nos últimos 30 anos, em pesquisas arqueológicas, em pesquisas da etnobotânica, da ecologia histórica, da paleobotânica, da própria botânica, e tem aqui uma série de indicações, tem muito mais que isso, mas eu coloquei algumas que são fundamentais, que têm mostrado que a ocupação do território amazônico pelos grupos indígenas do passado, ela transformou as paisagens tropicais, né? E como que isso aconteceu? Como que essas ocupações, como esses assentamentos, esse modo de vida dos indígenas transformou as paisagens da floresta? Bem,
as aldeias, as comunidades, as áreas de roçado desses povos, elas causam transformações significativas nesses ambientes. E o William Balé, que é um pesquisador da ecologia histórica muito conceituado, e que tem trabalhado na Amazônia há mais de 30 anos, ele trabalhou com roças antigas, né, abandonadas, de grupos indígenas aqui, e ele identificou que nessas áreas abandonadas se crescia uma variedade de espécies muito maior que nas áreas de floresta que não tinham sido cultivadas, né? Então, assim, havia uma relação, e isso daí não era uma coisa isolada, mas era um padrão, né, de que em áreas de roças abandonadas havia maior diversidade de plantas, né? E esses inventários botânicos, né, essa listagem de espécies, diversidade de espécies, também começou a ser feita sobre sítios arqueológicos. E se começou a inferir e se perceber que também nesses lugares há uma grande diversidade de plantas, né? E isso tudo criou um embasamento para se pensar que essa diversidade que hoje existe, né, a floresta amazônica é a floresta que tem maior biodiversidade do planeta, é uma biodiversidade que foi muito forjada pela ação humana, então que foi muito forjada pela ação dos povos indígenas do passado. Então, quando a gente pensa a floresta amazônica, a gente pode pensar que esse é o grande legado dos povos indígenas para os povos do presente. É interessante que essa prática de agricultura tradicional, de corte-queima, de coivara, quando ela também é mantida por outros povos tradicionais, como quilombolas e ribeirinhos, ela persiste, né? Então, isso é fruto da ação de todos os povos tradicionais que utilizam esse meio, né, de agricultura e que trazem uma amplificação da biodiversidade amazônica. Isso daqui é um exemplo, né, que foi tirado no trabalho de campo que eu fiz, na aldeia Santidade do povo cachuiana, fica no Rio Cachorro, né? Hoje em dia é uma terra indígena cachuiana tunaiana. Aqui a gente vê que tem uma área de roçado ali atrás, de macaxeira, entre aqui a Dona Isabel e essa paineira aqui que ela está colhendo algodão, tem um monte de rama, né, tem cará, tem jerimum aí, e a história dessa roça é mais ou menos o seguinte, no início dos anos 60, essa aldeia foi abandonada pelos cachuianos, depois eu vou falar um pouco dessa história, e eles foram para o Tumucumaque, morar com os Tirió, né? E essa aldeia, que era uma roça também, né, ela se fechou e se criou uma espécie de mata primária. Nos anos 2000, quando os cachuianos começaram a retornar para o seu território tradicional no Rio Cachorro, eles foram lá e reabriram uma área de capoeira para fazer a aldeia, para fazer a roça, e começou a brotar jerimum e cará, né? Eles estavam dormentes há mais ou menos 40 anos, né? 4 décadas dormentes. Então, isso é um indicativo, né, que a própria, não só em termos de biodiversidade de plantas, mas também a plantas, né, que estão lá numa espécie de dormência, né, elas podem ser reativadas, né? Aqui a Dona Isabel está coletando o algodão e depois fiando aqui para fazer linha, para fazer tanga, né, tanga de miçanga. Um outro exemplo que eu acho importante, que dialoga muito com a região do Trombetas, né, é a questão da castanha, dos castanhais também como indicativos de intervenção humana na paisagem, né? Esse trabalho aqui que eu estou citando é de um colega meu aqui da UFOPA, o Ricardo Scolles, que é um grande especialista em estudo dos castanhais, trabalha muito com comunidades quilombolas aqui do Rio Trombetas. Bom, como é que a gente pensa a dispersão da castanha, né? A castanheira, né, o fruto dela é um fruto que não se rompe quando ele amadurece, diferente de outros frutos com a casca mais mole, né? E como é que é a dispersão, então, dessas sementes para que essas árvores, né, se dispersem pela floresta? Bom, em termos, né, é uma dispersão que se dá em 2 vias, via de animais e via humana.
Pelos animais, o animal que tem mais responsabilidade, né, que tem mais ação efetiva sobre isso, são as cutias, né? As cutias, elas conseguem abrir, elas comem a castanha, e aí depois elas enterram aquilo que elas não querem mais. Só que o raio de dispersão da ação das cutias é muito mais curto, né? É mais ou menos em torno de 50 metros em torno da árvore que deu origem, onde ela pegou lá o ouriço da castanha. Mas a castanheira, melhor dizendo, ela tem uma relação muito intrínseca com as pessoas, né? A primeira delas é o seu próprio potencial de crescer e de florescer, né? Uma castanheira, ela cresce muito melhor numa área aberta, né? E o que é uma área aberta dentro de uma floresta? É uma capoeira, né? São as áreas abertas para as casas e principalmente para as roças, né, feita por povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, né. Então essa estratégia, né, tradicional, ela contribui muito para isso. Recentemente o Ricardo Scolles e uma pós-doutoranda que trabalhou com ele, a Susan Aragon, que é uma peruana que hoje não está mais com a gente, ela voltou para o país dela, eles fizeram uma pesquisa relacionando também os castanhais antigos, né? Não esses castanhais que o pessoal lembra, foi fulano, foi a família de fulano, a família de ciclano quem fez esse castanhal, mas castanhais mais antigos que as pessoas não têm memórias, eles têm feito uma relação intrínseca com a presença desses castanhais e de sítios arqueológicos, principalmente sítios arqueológicos que têm cerâmica conduri. A gente vai ver mais à frente o que é essa cerâmica conduri. Bom, então acho que eu consegui, né, mostrar um pouco para vocês o que é, né, essa ação, né, como ação humana, né, e no caso da Amazônia, ação indígena, posteriormente quilombola e ribeirinha, é fundamental para a manutenção e biodiversidade da floresta, né, e mesmo essa construção de áreas de jardim, né, como o pessoal da ecologia histórica, né, os jardins de castanhos, jardins das palmeiras também, né, as palmeiras são outras árvores que têm um índice muito forte para demonstração humana, né, como os buritis, as saizais, entre outras. Bom, como é que as plantas são domesticadas? Esse é um processo longo, é um processo que acontece com muitas ações e eventos entrecruzados, não é uma coisa linear, né? Geralmente ele pode começar de uma maneira inconsciente, né? Assim, as plantas começam a ser vistas, plantas que são interessantes para as pessoas, para os grupos humanos, começam a andar com essas pessoas, a migrar com essas pessoas e a crescer, né? Quando são descartadas ou quando são jogadas, enterradas suas sementes, né? Então a adaptação, né, de uma planta no seu estado selvagem para até o processo de domesticação, é um processo muito lento e que está relacionado com a ação das pessoas. Em geral, se são domesticadas plantas que têm um grau de interesse, seja por ser plantas alimentícias, plantas para uso de medicinal, enfim, uma série de coisas, plantas para se fazer têxtil, como, né, o próprio algodão. Bom, e essas plantas domesticadas, elas passam a ser, então, muito diferentes dos seus progenitores genéticos, né? Um exemplo muito clássico é o do milho, né? A espiga do milho, que é uma planta domesticada na América Central, ou seja, por povos indígenas da América Central, ela vem de uma outra planta, o teocito, que é muito, muito pequenininha, né? Que tem suas espigas ali, suas sementes muito pequenininhas, né? Mas a probabilidade é que seja assim. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma outra grande contribuição dos povos indígenas para o mundo, né? E essa, na verdade, a floresta amazônica também, né? Hoje em dia, cada vez mais, né? Sem ela, o planeta está ficando cada vez mais quente, né? E menos habitável. Mas uma outra grande contribuição é a domesticação de plantas nas Américas, né? Todas essas plantas aqui, feijão, mamão, mandioca, macaxeira, maracujá, pimenta vermelha, pupunha, tabaco, tomate, abacate, abacaxi, abóbora, amendoim, a batata e o caju são plantas originárias do continente americano. O que eu estou querendo dizer com o continente americano? Da América do Norte, América Central, América do Sul. E elas foram domesticadas
por povos indígenas do passado, né? Então, quando a gente fala assim, a batata inglesa, a gente devia estar falando a batata americana, ou melhor, a batata indígena, né? Porque quem trouxe a batata, né, para o mundo de hoje foram os povos indígenas, né? Hoje a mandioca ela é um suplemento alimentar super importante, né? Fundamental no continente africano, que é um continente que passa por uma série de dificuldades de insegurança alimentar, né, causadas pelas guerras, pelas doenças, né, pela herança imperialista e colonial que os europeus deixaram, né, na devastação do continente africano. Então, a gente pode dizer que a gente tem aí também, né, um outro patrimônio, né, que os povos indígenas deixaram para o restante do mundo. Né? Mas vamos falar então um pouco agora da antiguidade, aí não é da arqueologia, mas é das ocupações arqueológicas na Amazônia. Bom, a gente hoje tem como hipótese que o continente americano, né, que as primeiras populações que chegaram na América vieram pelo extremo norte, né, numa região que é popularmente conhecida lá como Estreito de Bering, e que isso provavelmente aconteceu há mais de 20 mil, tem possível que há mais de 30 mil, tem gente que defende que isso aconteceu há muito mais tempo que isso, mas isso ainda é um tema controverso. Mas o que tem essa escala de tempo, né? Por que é importante falar disso? Porque nesse período a gente tinha um outro contexto climático, né? Há 20 mil anos, por exemplo, a gente teve o que se chama de máximo glacial, que é um período em que a Terra estava com temperaturas super frias e muito seca. Mas como que essa máxima glacial que aconteceu há 20 mil anos, né, num outro período geológico, né, o Pleistoceno, ela interferiu na ação da Amazônia, na floresta amazônica? Aparentemente, nem tanto, né? Os indicativos de estudo paleoambientais e sedimentológicos têm levado a crer que, por volta dessa data, em que outras partes do continente americano estavam praticamente debaixo de gelo, né, como a América do Norte, boa parte, o Canadá estava todo debaixo do gelo, uma parte grande dos Estados Unidos, aqui já era um ambiente tropical. Né? Então, os primeiros povos que chegaram na Amazônia, eles já lidaram com o ambiente tropical, e a gente vai ver aqui um exemplo disso. O interessante é que as datações mais antigas da arqueologia amazônica, elas são aqui muito próximas da gente, né? O sítio arqueológico que tem a data mais recuada, né, do que a gente chama de paleoíndio, né, que é esse período das primeiras ocupações indígenas, é justamente a Caverna da Pedra Pintada, no município de Monte Alegre, né, aqui bem perto de Santarém, um pouquinho mais longe de Oriximiná. Bom, a própria feição, né, da vegetação da região de Monte Alegre, ela não é tão parecida, né, como na região do Trombetas, né? Ela já é uma área mesclada de savana com floresta, né? Vou mostrar uma outra foto aqui que dá para ver bem, né? Isso daqui é uma vista de cima de um sítio arqueológico, e aqui a gente consegue ver que a gente tem essa área de cerrado, né? Esse cerrado rupestre, né? Um campo rupestre que a gente denomina esse tipo de vegetação, mais ao fundo o rio, e entre o rio e o cerrado essa área de várzea alagada, né? E esse daqui foi uma escavação que foi conduzida por um colega meu, né, que me cedeu essas fotos, o Clyde Moraes, no abrigo da Pedra Pintada. Por que ele foi escavar lá? Porque nos anos 90, uma arqueóloga norte-americana, Anna Roosevelt, escavou esse mesmo sítio e ela apresentou datas de 11 mil, quase 12 mil anos para objetos arqueológicos encontrados em camadas bem abaixo, né? A gente tem um princípio da arqueologia, o princípio da estratigrafia, que tudo que está mais embaixo é mais antigo. Então, por que o Clyde e a equipe dele, né, foi uma série de outros professores e alunos foram escavar lá? Porque eles queriam confirmar se, de fato, né, aquela data ia aparecer em outras áreas do sítio. E o que eles confirmaram que aconteceu. Então, a gente tem, né, a data mais antiga de ocupação humana na Amazônia é aqui, na Pedra Pintada de Monte Alegre.
Tá, esse é o abrigo com uma visão mais recuada, né, que mostra o abrigo, mostra como é grande, né, amplo, né, muitas vezes a gente tem poucas fotos em publicações da Pedra Pintada, e aí eu gosto muito dessa foto, né, eu só tive acesso a ela que o Clyde me compartilhou. E aqui é uma outra foto também, aí que a gente vê que no sítio, né, existem pinturas rupestres, né, que são desenhos feitos com tintas minerais nas paredes, e essa datação de 11 mil anos, né, de cerca de 11 mil anos, ela foi feita relacionando instrumentos líticos, né, que são ferramentas lascadas, né, feitas a partir do suporte rochoso, de pedras, juntamente a fogueiras, né. Isso daqui são alguns dos instrumentos, isso daqui é justamente da escavação da Ana Roosevelt nos anos 90, e a gente vê que mais aqui abaixo, né, esse instrumento que é meio oval, a gente chama na arqueologia de plano convexo, que é um instrumento que a gente pode dizer que é o canivete suíço do passado, né? Ele tem 1001 utilidades, né? Raspar, cortar, furar, né? Depende muito da morfologia dele. E mais acima, seguindo na mesma linha, né? Eu acho que eu não consigo... consigo mostrar com a seta, onde eu estou passando a seta aqui, a gente tem um fragmento de uma ponta de projétil, né? Possivelmente também usada em atividade de caça, que está quebrada, né? A Amazônia não tem... É muito curioso que existem poucas pontas de flecha em lítico, né, feitas em pedra na Amazônia, diferente de outras regiões, no centro-oeste, no sul do Brasil, no sudeste e até mesmo fora do Brasil, né? Aí é caso para outra aula. Bom, isso daqui é uma das pinturas mais icônicas, né, da Pedra Pintada. São pinturas super bem preservadas, né? Tem outras que não são tanto. E elas não são possíveis de serem datadas, né? Porque elas são feitas de material mineral, e o que tinha de componente orgânico, né, para fazer a tinta, possivelmente já se foi, né? Então, não há como relacionar exatamente que quem pintou isso eram essas mesmas pessoas que estavam lascando aqueles objetos há 11 mil anos. Na verdade, tem muitas datações da Pedra Pintada, né? Eu estou aqui focando na mais antiga, que era o objetivo, mas você tem datações que criam uma sequência de 10 mil, 9 mil, 8 mil, né? É uma ocupação contínua. Isso é um período por volta de 5 mil anos que diminui, escasseia essas datações. E o que, né? Por que eu comecei falando tanto das plantas, né? Uma das coisas que aparece em abundância nas camadas escavadas são sementes e madeiras, né, e frutos carbonizados, né, jogados ali na fogueira, que puderam ser identificados. Então, tem jutaí, castanha, pitomba, muruci, tucumã, uma série de vestígios de alimentação. E muito vestígio também, peixe, tartaruga, tracajá, enfim, muita coisa, né? Bom, então vamos chegando aqui, né? Eu criei todo esse preâmbulo para poder mostrar, né, contextualmente, né, aonde que a gente vai agora, onde que né? Eu acho que eu falei muito rapidamente, mas eu comecei a trabalhar na região do Rio Trombetas, eu ainda estava no mestrado, eu era orientanda do professor André Prus e também orientanda do professor Rubem Cacheta, né, que eram coordenadores de um projeto que eu e o Igor participamos, que é o projeto Norte Amazônico, né? Então, daqui a pouco eu vou falar mais desse projeto, mas agora eu vou dizer por que a gente tem tanta informação sobre o Trombetas, né? Bom, Trombetas, aqui tem um mapa localizando a bacia do Rio Trombetas, é uma bacia muito grande, né? Não tão grande quanto de outros rios, como Tapajós, Madeira, mas em extensão é enorme, né? A gente que às vezes perde as nossas dimensões nas dimensões amazônicas, né? Mas é uma área muito ampla, né? E ela tem características muito específicas. Bom, a primeira delas é que os seus rios, né, os rios que compõem a hidrografia da bacia do Trombetas, eles não nascem no Brasil, mas eles nascem numa região de divisa que é conhecida
na geologia, na geografia, como Planalto ou Escudo das Guianas, né? É uma região muito diferenciada na América do Sul. Ela faz aí divisa com a floresta amazônica, mas ela tem áreas ambientais distintas. Ela tem as áreas de serra, que é onde nascem os rios, né? Tanto os rios que correm para o Brasil quanto os rios que correm para Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E ela tem, além dessas áreas de serra, né, que são áreas bem altas, ela também as áreas de cerrado, né, dos Campos Gerais, que são uma espécie de savana, né, ainda é mais batido do que aquele campo rupestre que a gente viu ali em Monte Alegre, né? O motivo disso é que tem uma série de especulações ambientais, inclusive antrópicas, para a existência dessas manchas, mas eu não vou adentrar muito nisso, né? Então, é importante pensar que a bacia do Rio Trombetas ela está nessa zona de transição entre área de floresta e essas áreas de savana e de serra, né? E que faz essa divisa aí com Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Bom, o Escudo das Guianas é uma das feições geológicas mais antigas, né, da América do Sul, e aí a gente faz uma comparação. Por que ela é antiga, né? Se a gente compara com, por exemplo, os Andes. Lá em Minas tem um ditado que diz o seguinte: fulano é mais velho que a serra. Mas deve ser o contrário. Fulano é mais velho que a planície, porque o que é velho mesmo é o que é plano, é o que já foi corroído, o que já foi erodido, né? Se você tem uma cadeia montanhosa soerguida ainda, é porque ela é mais jovem, né? Ela é um terreno mais jovem, né? Então, a gente tem esses terrenos desgastados, né? Que tem alguns morros testemunhos ali, como, por exemplo, Monte Roraima, que é um desses grandes morros testemunhas da região das Guianas, né? E a serra do Acaraí, né? Depende aí, eu já vi gente que escreve sem acento com acento, que faz a divisa do extremo norte do município de Oriximiná, ali com essa área da Guiana e do Suriname, que é onde nasce os formadores do Rio Trombetas, né? Aqui nesse mapa, a gente vê aqui, né, a bacia do Amazonas, temos aqui o Trombetas, né? Tem seus formadores. O Erepecuru é um formador muito importante, e outros rios como o Mapuera, o Cachorro, e aqui essa área branca aqui, vazia, é justamente a área de serra, né? É nessa área que nasce mais ao norte os rios que descem, né, que vão para Foz, no Oceano Atlântico, né, como o Essequibo, e os rios que vão ser tributários do Amazonas. É muito importante também dizer que a região, né, a região do norte do Pará e do Amapá, que inclui aí a bacia do Trombetas e outros rios, como o Paru, é uma das regiões mais de contexto ambiental mais bem preservados, e também de contexto humano, né? A gente tem muitas reservas indígenas, terras indígenas, territórios quilombolas, áreas extrativistas de população tradicional. Então, é uma área, né? Toda essa riqueza aí de biodiversidade é uma área que tem sido mantida e sustentada também pela proteção política, né? Que essas áreas protegidas recebem, né? Então, hoje a gente pode dizer que uma das áreas mais bem preservadas, né, é justamente essa grande região do norte do Pará, né? Bom, então vou mostrar um pouco desses rios, né? Os rios na bacia do Trombetas, ele tem características de, quando eles estão mais sob essa influência dessa geomorfologia guianense, ele tem essas características de estar cercado por serras, de terem esses declives no terreno que formam tanto quedas abruptas quanto corredeiras, né? E aqui a gente vê uma queda super bonita, que é da Cachoeira do São Pedro, ou a Samacarti, que fica no Cachorro, no Cachuru, que é ali território dos cachoianos. Aqui já a Cachoeira Porteira também, que é uma cachoeira muito linda. E aqui lá no Erepecuru, nas terras quilombolas também, que é uma cachoeira super alta. E quando se passa dessa influência aí, dessa geomorfologia aí
do escudo das Guianas, quando está, né, já nesse contexto da planície amazônica, a gente tem, então, uma influência maior dessa dinâmica fluvial dos rios amazônicos, né, com muitos meandros. Bom, agora vamos chegar aí, né, fiz toda essa introdução para falar da arqueologia da Bacia do Trombetas, né? Vou começar fazendo um histórico e vou misturando esse histórico de pesquisa já com os resultados das ocupações arqueológicas e vou finalizar com o estudo de caso do Rio Mapuera, que foi parte do meu projeto de doutorado. Bom, vamos começar então falando, né, daqueles que foram os primeiros que falaram sobre os povos dessa região, né? A gente tem fontes históricas que falam, né, de povos indígenas nessa grande região entre Oriximiná e Santarém, né? Os primeiros navegantes, né, os primeiros que navegaram o Rio Amazonas foram os espanhóis, né? Eles chegaram antes dos portugueses, que vieram justamente descendo dos Andes. E eles, né, narraram, né, através de seus cronistas, que havia muitas aldeias entre essa região de Oriximiná e Santarém, e que muitas dessas aldeias, né, elas lutavam entre si, né? Numa delas, próximo ao rio Inhamundá, né, o Acunha, ele chega a narrar que os espanhóis foram atacados por mulheres guerreiras, aí eu pus entre aspas, daqui a pouco eu vou dizer por quê, né, motivo pelo qual eles batizaram o rio de Rio Amazonas, né, porque as Amazonas são as guerreiras, né, são as míticas guerreiras aí gregas. Por que eu botei entre aspas? Bom, a gente sabe que tradicionalmente os povos indígenas, as mulheres, né, elas podem até participar de alguma atividade de ataque, mas em geral esses grandes ataques, essas guerras, elas eram feitas pelos homens, né? Muito possivelmente o que ele viu foram homens de cabelo comprido, e a gente tem que pensar uma outra coisa, né? Os espanhóis, os europeus não estavam acostumados com as feições dos povos indígenas, que são muito diferentes que as deles, né? Então eles podem muito bem ter lido, né, aquelas pessoas como mulheres, né? E aí também tem uma outra referência, seja como o nome de uma chefe dessas mulheres, seja como nome de um grupo étnico, que é aparecer a primeira vez nos Kunduri, né, que são os indígenas que habitaram a região entre Inhamundá e o Trombetas. Segundo o Eriarte, esses povos, eles tinham um governo, sistema político, social, cerâmica, ídolos e cerimônias muito semelhantes ao dos Tapajós. E a gente vai ver como isso é importante e interessante mais à frente, né? Há também nas fontes históricas outros povos indígenas, como os Bobuís, os Aroazes, os Taboaus, e também aparece no século XVIII, em fontes históricas, já os Paruquatô, do rio Urucurim, que é um rio que que é formador do rio Mapuera, acima das cachoeiras, né? Também são citados Pauxi, Paraquatá novamente, Paraquamã, Conori, Uaboí, Querena, Pinangotô, Charumãs, Tumaiamas e Arequinas. Por que esses nomes são importantes? Por que eu fiz questão de deixar eles aqui? Porque, posteriormente, né, o Protásio Frickel, ele conseguiu estabelecer que povos que deram origem a grupos como os Waiwai e os Cachuiana eram chamados de Tarumã Parucoto, né? Que seria uma junção desses dois grupos, levaria ao surgimento de outros múltiplos povos, como Waiwai, Cachuiana, entre outros, né? Então, a gente tem hoje, né, povos indígenas, etnias, que é o Tarumã, Parucoto, Pianocotó, Charumã, Tunaiana. Então, esses nomes já fazem, no século XVIII, referência a povos indígenas que hoje habitam o Rio Trombetas, né? O que é um claro demonstrativo aí da ancestralidade e tradicionalidade das terras indígenas no Trombetas. Bom, aí eu dou um grande passo para dizer um evento que é muito importante na vida dos povos indígenas dessa região, que é a ação das missões religiosas católicas e evangélicas sobre as comunidades indígenas, né? A partir da década de 50,
houve um esvaziamento da região. Os povos indígenas começaram a migrar junto ou com os padres, né, ou principalmente o Frickel, que foi um dos articuladores dessa mudança dos Cachuianas. Acho que tem um microfone aberto aí. Cachuiana, Tunaiana, que migraram para a região do Mucumac, né, para viver na missão Tirió. A outra foi a migração dos Waiwai, do Mapuera, principalmente, que subiram, né, foram para as Guianas morar em aldeias missões, né, primeiro aldeias perto, depois aldeias missões dos missionários evangélicos norte-americanos. Isso causou um esvaziamento na região, como se o Trombetas não tivesse povos indígenas, né, mas como a gente viu aí, a gente tem uma tradicionalidade histórica, né, marcada pelas fontes documentais, e a gente vai ver que arqueológica também, né. Esse retorno, né, desses povos para essa região, do Mapuera, Trombetas, Rio Cachorro, ele se deu a partir dos anos 80 e ele é uma dinâmica que ainda está acontecendo até hoje. Bom, então vamos falar aí, né, dessas pesquisas que foram feitas no Trombetas, né. Os primeiros, né, os pioneiros, né, e a gente chama aqui, eu sou coordenadora de um laboratório de arqueologia aqui na UFOPA, que se chama Laboratório de Arqueologia Courtney Mendaju, né? O Courtney Mendaju, ele é o pioneiro, né? Um dos pioneiros, né? Antes dele teve o João Barbosa Farias, mas assim, a gente pode pensar que para a arqueologia do Trombetas, ele tem uma ação fundamental. Por quê? Porque ele batizou, a partir das fontes históricas, né, que eu disse para vocês, a Cunha, Cavarral, Eriarte, um estilo de cerâmica arqueológica com um povo indígena, que é o Conduri, né? A outra pessoa que foi muito importante nesse processo inicial foi o Protásio Frickel, que eu já mencionei aqui, ele como um frei e também um etnólogo, né, que trabalhou nos anos 50 em né, com diversos povos indígenas, entre Trombetas, Erepecuru, e que também identificou muitos sítios arqueológicos, né, e ele foi o responsável por indicar para um outro arqueólogo, que eu vou falar já, que é o Peter Hilbert, né? Então, ele foi uma fonte importante de localização de sítios arqueológicos para o Peter Hilbert. Mas antes disso, eu vou fazer um parêntese já mostrando alguns materiais arqueológicos atribuídos à bacia do Trombetas, né? Que foi inicialmente apontado pelo Nimendaju, né? O Nimendaju coletou essa escultura em pedra lítica, né, que tem um formato aí de um peixe, para mim uma piranha, em Óbidos. E ele levou essa peça, né, ela estava no Museu Nacional, não sei se ela sofreu algum dano, como é que é, eu não tenho notícia dela, né, mas ele coletou outras, né, e essas peças, elas depois ficaram sendo, curiosamente, chamadas de ídolos de pedra, né, tem outras que são mais características desses ídolos, mas o que interessa aqui nessa é ver esses dois buraquinhos aqui, né? E aí criou-se também uma narrativa de que elas eram feitas na região do Trombetas, né? Aqui tem outros exemplos desses chamados ídolos de pedra amazônica, né? Que são estatuetas, né? Elas são pequenas, elas variam o tamanho aí, talvez o Igor pode falar mais, porque ele vai falar de coleções, entre 15, não sei se chega a 30 centímetros, mas elas são pequenas, e elas têm algumas características, né? Elas apresentam feições, né? Que são representações de faces, ou animais ou humanas, ou as duas ao mesmo tempo, né? Muitas delas têm, em alguma parte da sua morfologia, uma pequena concavidade, e todas têm essa característica de ter esses dois furozinhos aqui, né? Então, a gente vai ver que existe uma diversidade muito grande dessas estatuetas. Algumas delas apresentam a face de uma figura humana, deixa eu mostrar essa daqui, ou uma outra figura animal, e uma outra figura por cima, aparecendo como se estivesse ou engolindo, ou de certa forma, protegendo essa figura embaixo, né? Aqui mais alguns exemplos. Bom, mas
isso daí, né, esse tipo de artefato, ele tem uma história muito importante no que o Igor vai falar à frente, que são as formações das coleções, né? As pessoas se interessavam, era muito bonito, era muito exótico, né? Isso passou por um comércio, né, ilegal de peças arqueológicas, né? E muitas dessas peças, a maioria, né, se encontra em museus europeus, né? Tem algumas aqui em museus do Brasil, mas não existe nenhuma, nem bom, que eu tenha conhecimento, nem aí em Oriximiná, nem aqui em Santarém, que é a região mais próxima que algumas coleções de Oriximiná vieram, né? Bom, nos anos 2000, um historiador indígena, o Antônio Porro, ele trabalhou, se debruçou sobre essas peças para propor, né, uma interpretação, né? E ele bom, por uma série de motivos, que eu não vou entrar em detalhe, ele chegou à possibilidade, principalmente a partir de registros etnográficos, que é, né, como dessa peça aqui que eu mostro aqui no canto à esquerda, que é né, é um inalador, né, de rapé, de pó feito de tabaco e outros vegetais que são usados pelos xamãs, né, que são pessoas muito especiais dentro das comunidades indígenas, por trabalharem tanto quanto cura, né, cura física, cura espiritual, proteção das pessoas e até mesmo ao contrário, que pode trazer doenças, né, e que o pajé, o xamã, né, ele para acessar esse mundo espiritual, ele precisa usar alguns mecanismos, e né, a inalação do tabaco é uma delas, né? Então, o Antônio Porro, encontrando aqui esse inalador com tubos em madeira, ele pensou, gente, mas será que então isso daqui que a gente vê também é um inalador? Só nos falta o tubo, e talvez os tubos fossem feitos de madeira, e por isso que a gente não tem, né? E começa, então, essa interpretação, né, uma hipótese, né, não há uma comprovação direta, mas é uma hipótese muito interessante que relaciona artefatos arqueológicos com uma prática indígena tradicional, que é o xamanismo. Isso daqui é uma outro tipo de escultura lítica, né, ainda dentro desse parêntese que a gente encontrou, os Waiwai, né, encontraram perto das suas aldeias e a gente registrou isso, né, isso aqui tem a foto, ele é um zoomorfo, ele também tem aí uma parte côncava nas suas costas, mas ele não tem os furinhos, né. Além dessa escultura zoomórfica no Mapera, a gente também registrou essa vasilha, também lítico, né, polida, isso daqui na aldeia Tacará, que fica no Rio Mapuera, e que eu vi sendo utilizada tanto como moedor de pimenta, como também durante danças, em festas, né? Esse tipo de vasilhame também é muito comum em sítios arqueológicos da região da Guiana Francesa. Então, já é um indicativo aí de compartilhamento de técnicas e de artefatos entre os indígenas da região do Trombetas e das Guianas. Bom, então vamos falar aí daquele que começou mesmo a arqueologia e que estabeleceu elementos muito importantes que a gente dialoga até hoje, que foi o Peter Paul Hilbert, que é um alemão que veio para o Brasil, acho que não sei se ele chegou nos anos 40, no início dos 50, e foi recebido aí no Museu Emílio Guild e conheceu a Beth Megas, que é uma arqueóloga norte-americana muito conhecida, reconhecida aqui no Brasil, importante para a arqueologia amazônica, né? E foi com ela para a Ilha de Marajó, onde ele escavou alguns tesos, né, que são montículos de terra e que tem urnas arqueológicas. Aqui tem uma urna Joanes pintada, acho que é Joanes pintada, tá suja, que ele escavou junto com a Beth Megas. Acho que inclusive é ele que está puxando aí a urna. E depois a Beth Megas, né, que tinha um projeto que era fazer uma interpretação das culturas dos povos indígenas da Amazônia, convenceu ele, falou, olha, eu preciso de alguém lá no Rio Trombetas, que vá lá e faça uma prospecção. A gente conhece que tem algumas peças de lá, tem referências antigas, né, tem as coisas do Nimendaju, tem de colecionadores locais, e ele foi, né, olha aqui, ele atravessando o Igarapé para chegar aqui no sítio arqueológico, junto com aqui a esposa dele, e o filho dele, criança ainda, fizeram as primeiras escavações aqui no Rio Inhamundá.
Esse trabalho, né, junto com o levantamento prévio que o Frickel passou para ele, gerou um levantamento de 41 sítios na região do Trombetas, né? Então, a primeira grande identificação arqueológica do Rio Trombetas foi o Peter Hilbert que fez, né? Então, a gente tem aqui no Lago Sapuquá, no Salgado, também em Terra Santa, no Inhamundá, no Sapuquá, uma série de sítios, e na própria cidade, né, aqui, bem no centro, né, na malha urbana aqui da cidade de Oriximiná. E o que ele definiu? O que ele encontrou? Né? A pesquisa dele, eu vou resumir aqui, juntar aqui dois trabalhos dele, um dele de 55 e um dele de 1980, que ele fez com o filho dele. Ele conseguiu estabelecer as ocupações arqueológicas, né, pela estratigrafia, né, do passado arqueológico. A primeira delas foi que ele batizou com o nome de Pocó. Ele batizou assim porque foi um sítio lá no Lago Pocó, que fica no Inhamundá. O que é a fase Pocó? Né? A fase Pocó é um conjunto de artefatos, principalmente de cerâmica, né? Que inicialmente o Hilbert e o filho dele achavam que era alguma coisa particular, isolada, mas que depois a gente viu que existem em vários outros sítios da Amazônia, em Santarém, aqui na região do sítio Porto, do sítio Aldeia, né? Porto da Cargil e no bairro Aldeia, centro aqui de Santarém, nos Rios Negros, Solimões, e depois, né, mais recentemente, essa ocupação foi chamada de Pocó-Açutuba. E o que caracteriza essa ocupação? É uma ocupação muito antiga, que tem datações de 3.500 anos antes do presente, lá no Lago Amanã, em Tefé, e mais recentes no século II da Era Cristã, na verdade. Isso mesmo. Então, a gente pode dizer que a data mais antiga desses grupos que fizeram essa cerâmica é de 5.500 anos atrás. Né? Uma das hipóteses dos arqueólogos que pensam a colonização da Amazônia é que, mais ou menos por volta desse período, né, as plantas domesticadas estavam começando, né, a se espalhar pela bacia amazônica. E esse espalhamento estaria vindo por um grupo, por um povo, né, que na verdade vários povos, mas que tinham línguas parecidas, que na linguística indígena a gente chama de Arawak. Isso também é tema para uma outra aula, né? Então a gente poderia dizer que grupos Arawak que falam línguas muito diferentes, por exemplo, dos grupos do trombeta que são Caribe, que falam Waiwai, seriam os responsáveis por essas primeiras ocupações. Isso é uma hipótese, né? Então, há uma hipótese de expansão da agricultura junto com a expansão de grupos falantes de língua arawak. A hipótese é de que, originalmente, eles vieram ali da região das Guianas e vieram se espalhando, né, pelo interior, né, da Amazônia, entrando aqui provavelmente pelo Rio Trombetas e também pelo Rio Negro. É uma cerâmica muito, muito bonita, muito diversa. A gente vai ver aqui. Aqui são alguns desenhos do Peter Hilbert e outro aqui do lado do Clyde. É uma cerâmica, então, marcada por essas decorações plásticas, né, que representam modelagens de animais, e aí a gente tem o que a gente chama de incisão, que são risquinhos. Enfim, essa é uma peça que eu queria trazer justamente porque ela faz parte aí dessa história e desse contato que nós tivemos aí com a Milton, que é da Casa da Cultura da Prefeitura de Oriximiná, né? Era uma peça que está lá, está depositada lá, ela está toda fragmentada, mas nesse dia o Igor conseguiu fazer aí uma grande gambiarra com vários clipes, né? E conseguiu montar a peça e mostrar como que era a morfologia original, né? Um prato, ele não é muito fundo, e aqui em cima a gente vê que há um aplique, né? Uma decoração de uma cabecinha de morcego. Provavelmente aqui embaixo tinha outra, e provavelmente essa aqui, que é mais escalonada, teria uma parecida aqui, né? Então, aqui algumas formas dessas vasilhas. Por que eu estou falando de cerâmica? Porque é o que resta, é o que fica, né? É o vestígio que é mais persistente e durável, além das ferramentas em pedra, né? As ferramentas líticas, como eu mostrei, né? A cerâmica mais antiga da Amazônia encontrada é aqui
na região da Taperinha, que tem 7.500 anos, quase 8.000 anos, algumas datações. Então, também é uma técnica, uma tecnologia que foi originária e inventada aqui na região amazônica mesmo. Aqui alguns exemplares também de vasilhames Pocó, né? Então, além da decoração plástica, a gente tem muita presença de pintura, e o mais interessante da pintura das vasilhas Pocó é que é uma diversidade cromática muito grande, tem branco, vermelho, vinho, amarelo, ocre, né? Isso é uma coisa rara, né? Em geral, as pinturas amazônicas, elas são ou branco, ou vermelho, ou preto, né? Você não tem uma variação tão grande, né? Isso daqui foi escavado no sítio Boa Vista, que fica em Porto Trombetas. Mais à frente eu vou falar um pouco de Porto Trombetas, que é aparentemente uma cabecinha aqui de uma tartaruga, um tracajá. Aqui também, lá de Porto Trombetas, exemplares de vasilhames pintados, são fragmentos, né? Não está inteiro. E aqui é um vaso que foi praticamente retirado inteiro, foi retirado no contexto de Juruti, né, lá na mineração da Alcoa, e que foi escavado em um contexto de licenciamento ambiental por uma empresa de arqueologia, ciência e consultoria. Isso daqui é uma foto, né, de um sítio escavado em Boa Vista, lá o sítio Boa Vista, na comunidade Boa Vista, né? A Vera Guapindaia foi a responsável pelas escavações dos sítios de Porto Trombetas, que era um projeto também de licenciamento ambiental ali pela Mineração Rio do Norte, mas que foi feito por pesquisadores do Museu Emílio Gueldi de Belém, né? Aqui a gente vê algumas vasilhas enterradas, né? O que a gente pode dizer, por que eu quis mostrar essa foto? Que essa parte aqui, bem escura, ela, em geral, se encontram fragmentos Conduri, que a gente vai ver mais à frente, e de outras cerâmicas. As terras pretas, além, né, tal como as florestas antrópicas, elas também são um índice de transformação dos grupos indígenas do passado. Inclusive, quem estuda terra preta, né, batizou primeiramente TPI, que é terra preta de índio, né, terra preta indígena, que é uma série de ações relacionadas com a produção de roça, corte, queima, restos de lixo, que transformam essa terra, e elas não só mudam de cor, mas elas têm um índice de fertilidade altíssimo, né? Quem conhece aqui, quem tem plantio aqui na Amazônia, sabe muito bem que essas terras pretas são muito férteis. E terra preta, né, assim como os artefatos em si, também é um ecofato, né? Ela é de origem humana e ela é protegida por lei, né, pelo patrimônio. Mas, enfim, ele pode acionar, né, inclusive criminalmente, pessoas que destruírem sítios ou venderem artefatos arqueológicos, né? Então, os sítios, né, eles são o lugar onde a gente encontra as histórias, que a gente pode remontar, né? E não é só o objeto em si que ele conta uma história, mas os sítios, eles dão contextos muito importantes para a interpretação do passado, como esse, por exemplo, né, de que os grupos Pocó, estando abaixo da Terra Preta, eles possivelmente são os primeiros que estavam ali fazendo suas primeiras roças, né? A gente pode falar mais disso nas dúvidas. Aqui tem um outro exemplo de uma estratigrafia do Boa Vista. Bom, vamos já para a cerâmica Conduri, né? Se a cerâmica Pocó é atribuída aos Arawak, a cerâmica Conduri já tem uma outra interpretação, né? Ela está relacionada com sítios de terra preta, como nós vimos, e há uma hipótese que ali já seriam agricultores estabelecidos que estavam fazendo sua técnica agrícola de corte e queima, né, de coivara. E que esses grupos, eles seriam distintos dos grupos Pocó, mas seriam povos indígenas falantes de línguas caribe. Isso porque também a gente tem cerâmicas originalmente parecidas, né, com a cerâmica Conduri e Santarém, que a gente vai ver que também tem uma certa relação, fora da bacia amazônica, também na região do Planalto das Guianas, né?
A gente não conseguiu hoje ainda pela arqueologia estabelecer qual foi a relação que houve entre os povos Conduri com o Pocó. Aparentemente, né, as datas, eles não se encontraram, né? As cerâmicas Conduri seriam muito mais recentes, né? Elas já estariam aí na era cristã, né? Mais ou menos do século, as datas que a gente tem do século IX ao século XIV, mas isso daí também é uma questão que não é tão é um pouco nebulosa, né? Não há tanta clareza por parte dos arqueólogos. Mas por que eu quero... Vou fazer um parêntese de novo aqui. Vou vir aqui para Santarém, trazer vocês para cá. Por quê? Porque uma das principais características que foi estabelecida por Peter Hilbert, quando ele definiu a cerâmica Conduri, foi justamente as suas semelhanças e dessemelhanças, diferenças com a cerâmica de Santarém, que é a cerâmica do Tapajós, né? Assim como a cerâmica Conduri foi atribuída aos povos históricos Conduri, a cerâmica aqui de Santarém foi atribuída aos povos tapajós históricos, né, que estão em diversos relatos históricos, assim como os Conduri, né. Então, a gente tem alguns exemplos dessa cerâmica, uma cerâmica que também tem muita decoração plástica, né, com muita representação de animais, zoomorfos. Aqui são os vasos clássicos, conhecidos aqui em Santarém como vasos de cariátides, que são essas figurinhas aqui antropomórficas que estão sobre, como se fosse aqui um fuso, né, segurando esse vaso extremamente decorado, com linhas, com volutas, com zigue-zagues, né, e com representações de animais. A gente também tem na cerâmica Santarém muitas estatuetas, né? Algumas dessas estatuetas são vasos e possivelmente estão relacionados a contextos funerários. Outras estatuetas, elas são fechadas, né? Não têm abertura, e algumas delas são ocas por dentro e tem uma espécie de, né, alguma coisa dentro, né, que a gente não sabe exatamente se é semente, se é uma outra coisa, que eram possivelmente usadas como chocalhos, né? Aqui também é um vaso de uma figura humana aparentemente se transformando aqui na sua ponta. Outros vasos zoomorfos como o jacaré é muito representado, jacaré, onça, morcego, urubu, sapo, são entre os animais mais representados na cerâmica de Santarém. A onça aqui. E aqui, um famoso vaso também, né? E aí eu vou citar daqui a pouco o trabalho de um colega nosso, colega amigo, que é o Marconi Alves, que tem estudado muito a cerâmica Conduri e feito uma relação muito interessante da cerâmica Conduri com a cerâmica de Santarém, né? Aqui é um vaso conhecido como vaso de gargalo, porque tem esse gargalinho aqui, esse biquinho. Esse vaso, ele sempre, né, desde os anos 50, quando os primeiros estudiosos se debruçaram sobre a cerâmica de Santarém, foi atribuído à cerâmica tapajônica, né, do Tapajós. E ele tem mais ou menos uma morfologia constante. Além desse bico do gargalo, ele tem geralmente figuras, né, um sapinho e um urubu. Né? No trabalho do Marconi, eu cito ele aqui à frente, vocês podem ver, né, essas citações vão ficar aí disponíveis para vocês, e tudo é baixado na internet, vocês podem ver melhor. E o que é o interessante, né, desse vaso aqui? É que esse vaso também é encontrado na região do Trombetas. Mas antes disso, vamos falar um pouco aqui, né, mostrar essa tabela que é do Marconi, inclusive, é uma adaptação que ele fez do trabalho do Hilbert, que mostra como essas cerâmicas elas têm uma relação de comparação, que vão desde o modo como elas eram feitas, a sua argila, o tipo de borda, as técnicas de decoração, as morfologias, as presenças de pintura ou não, né? E aqui a gente vai mostrar um vaso de gargalo que foi encontrado numa aldeia do Rio Mapuera, uma aldeia já no Alto Mapuera, né? Que é a aldeia Tamiuru, dos Catuena, e que ele foi encontrado submerso, né, ele estava debaixo d'água, e que eles encontraram e remontaram. E é um vaso, né, que tem aí as características do vaso de gargalo. O Marconi faz uma análise muito interessante num artigo e na dissertação dele, que quem tiver interesse está disponível.
O que eu quero, né, mostrar, agora já um pouco voltando aqui para Oriximiná, né, essa coleção que está aí na Casa de Cultura, a gente tem, então, aqui, né, elementos desse vaso de gargalo, que também, né, era presente na cerâmica Conduri, na coleção da Casa de Cultura de Oriximiná, né. Então, temos aqui alguns elementos que são bem diagnósticos dele, né. A cerâmica Conduri, além desse compartilhamento aí, ou de o que quer que seja que tenha sido o processo aí entre Conduri e Santarém, ela apresenta características muito próprias que não tem, né, na cerâmica de Santarém. Então, você tem umas morfologias de vasos, decorações, e um elemento muito diagnóstico é esse pezinho, são vasilhas que têm uma espécie de um pezinho, né, que a gente chama de pé trípode, né, que são bases de vasilha, como se fossem essas fruteiras, né, que tem um bojo assim para receber a fruta, o doce, e embaixo tem uns pezinhos assim compridinhos, né? Isso é muito diagnóstico da cerâmica Conduri. Essas peças aqui elas foram encontradas, escavadas, né? Algumas foram doadas para o Hilbert, estão hoje lá no Museu Emílio Guild. Opa, estou voltando, peraí. Tem também presença de estatuetas na cerâmica Conduri. Existe um outro elemento muito diagnóstico da cerâmica Conduri, que são essas alças, né, que são colocadas nos vasos, tanto alças mais curtas, parecendo asas de xícara, quanto alças grandes, né, que ultrapassavam toda a borda do corpo do pote, parecendo um cesto mesmo. Isso daqui são todas fotos que nós, né, algumas fotos de bibliografia da Vera Guapindaia, do Peter Hilbert, mas fotos levantadas por nós, pelo Marconi aqui, pelo professor André Prus, em comunidades aqui próximas a Oriximiná. Da Casa da Cultura, a gente também tem um elemento muito marcante, a decoração com zoomorfos nas bordas, e aí tem a presença de morcegos, macacos, as cabeças de urubu, né, provavelmente relacionadas ao vaso de gargalo, cabeças mais arredondadas, parecendo humanos, e a presença de decoração na borda como se fossem duas figuras iguais, que são chamadas de gêmeos, né, por alguns arqueólogos. É interessante que esse tipo de peça, né, é atribuída a alguns arqueólogos como uma forma de identificar a mesma relação com os povos indígenas Caribe, como os Waiwai, Cachuiana, dentre outros, porque em muitas mitologias desses grupos, a origem do mundo surgiu a partir de dois irmãos gêmeos, né? No caso dos Waiwai, a partir de dois irmãos gêmeos que eram jabuti. Aqui o pé de trípode e também pés tubulares. Bom, essas cerâmicas, então, têm datações. Agora, duas outras cerâmicas que o Peter Hilbert identificou, que não tem contextos datados, é o que ele chamou de cerâmica globular, que teriam esses apliques mais arredondados. Mais recentemente tem se feito uma discussão que talvez essa cerâmica globular seja mais antiga, talvez seja Pocó, e o Peter Hilbert identificou como uma coisa separada, mas isso também é uma questão hipotética, não tem comprovação nenhuma. Uma outra cerâmica que ele identificou também é a chamada decoração com cerâmica com decoração em espinha de peixe, que são linhas super finas, incisas, né, que parecem um zigue-zague e que lembra a espinha do peixe, né. Aqui algumas morfologias, as formas. Isso aqui é uma foto dessa cerâmica encontrada lá no Rio Mapuera, na aldeia Mapium, que é um sítio arqueológico. Bom, então, eu já vou passando, já estou tentando finalizar aqui, né? Eu acabei me atrasando muito, para dar alguns resultados, tanto lá na região de Porto Trombetas, pela equipe do Guild, quanto nós, mais recentemente, no Norte Amazônico, no Rio Mapuera, né? Então, voltando aqui, essas pesquisas arqueológicas em Porto Trombetas, então, elas confirmaram, né, aquilo que o Peter Hilbert fez lá nos anos 50, nos anos 80, né, essa cronologia, essa sobreposição entre cerâmica Pocó e cerâmica Conduri, né. Ela mostrou, fez muitas datações,
encontrou muitos sítios e conseguiu identificar uma coisa muito interessante, que é o tamanho desses sítios, né? E como esses sítios, principalmente os sítios com cerâmica Conduri, eles acontecem em lugares diversos. Eles aparecem tanto na beira do rio Trombetas, quanto em regiões de lago e em região de terra firme, inclusive, perto dos platôs onde tem as minerações. Então, aqui a gente tem, peraí, deixa eu voltar aqui, a gente mostra que eles conseguiram identificar 78 sítios, e conseguiu também identificar sítios muito grandes, né? É importante pensar que o tamanho desses sítios, ele talvez seja o reflexo do tamanho do aldeamento, né? Talvez o que a gente tem aqui seja aquilo que os cronistas estavam falando mesmo no século XVI, mas aldeias densamente povoadas com muita gente, né? Então, o tamanho dos sítios arqueológicos escavados pela equipe de Porto Trombetas é um indicativo muito forte disso, né? Aqui, novamente, uma imagem daquela escavação, e agora já tentando finalizar aqui os resultados que a gente trouxe e contribui hoje para a arqueologia do Rio Trombetas, né? Foi um projeto, como eu disse, que foi coordenado por 2 professores da UFMG. Na época, eu e Igor éramos mestrandos, né, na UFMG. E o interessante dele é que ele é feito por um arqueólogo, que é o André Prus, e por um etnólogo, um antropólogo, que trabalha há muitos anos com os povos Waiwai, que é o Rubem Cacheta de Queiroz. Então, esse projeto ele tem uma perspectiva, né, de tentar encontrar um pouco diálogos entre a antropologia e a etnologia, e eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, e também conseguiu estabelecer uma parceria aí de amizade, de pesquisa, com muitos representantes dos indígenas, né? E aqui eu queria citar o Jaime Chamen, que não está aqui presente, mas que é uma referência também para quem estuda cerâmica Conduri, né? Eu acho que hoje ele traz uma perspectiva muito interessante, que eu tenho pleno acordo com ele, que essas cerâmicas eram cerâmicas que estavam relacionadas a atividades do pajé, do mesmo jeito como o Antônio Porro lá estava propondo o uso, né, desses artefatos, ele também está relacionando essas cerâmicas com a ação dos xamãs, né? Então, aqui também faço referência ao trabalho dele, tem o TCC dele, ele hoje faz mestrado com o Rubem Cacheta na UFMG, e tem um artigo que a gente publicou recentemente na revista do Emílio Guild. A gente também tinha o objetivo de fazer prospecção, identificar sítios, né, em regiões que não tinham ainda identificação, né, como mais acima do Rio Trombetas, no Rio Mapuera, no Cachorro, e a gente também acabou trabalhando com essa coleção da Casa da Cultura, que eu e o Igor hoje estamos escrevendo aí um artigo, e brevemente a gente deve publicar. A gente conseguiu datas, né, algumas datas bem antigas no sítio Mapi-1, com quase 7.000 anos antes do presente, né, 6.800 antes do presente, e datas bem recentes, né, de mais ou menos 100 anos, né, ou seja, datas do século XIX. E essas datas são interessantes porque elas mostram, né, que o que a gente chama hoje de sítio arqueológico são aldeias antigas, né, a gente está trabalhando, então, sobre as aldeias antigas dos povos possivelmente parentes aí dos grupos que estão hoje no Mapuera. Além das cerâmicas, que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente conseguiu trabalhar com sítios de arte rupestre. Esses sítios eles ocorrem tanto em rochedos, né, nas margens, alguns mais até mais fora da margem, né? E essas representações são representações humanas esquemáticas, né, que a gente vê aqui embaixo, aqui, uma cabecinha, olhinho, bracinho, algumas figuras que parecem cobras enroladas, né? Aqui uma outra imagem, aqui essa daqui também parece uma coisa que serpentiforme, um desenho geométrico, algumas faces, né? Só a cabeça e o olhinho. E a gente encontrou também sítios, encontrou não, isso já era conhecido, né? Já era identificado, inclusive, pela Edith Pereira, pelo pessoal do Guild, mas a gente documentou sítios no Rio Cachorro, na Serra, no Itiúnuri, né? O Morro do Chapéu, tem diversos nomes dessa localidade, depende de quem vai lá, se é indígena ou quilombola. E o que é interessante desses grafismos? Esses grafismos, eles são compartilhados também
em outros rios da bacia do Trombetas, não só no Mapuera e não só no Cachorro, né, mas no Erepecuru. E aí, novamente, a gente chama a atenção para essa dinâmica da dispersão, da migração, do parentesco entre os povos indígenas dessas diversas regiões. É por isso que eu ressalto a importância da gente trabalhar na perspectiva da bacia do Trombetas, na perspectiva da relação do Trombetas com essa região aqui do Baixo Amazonas, com Santarém, e da relação do Trombetas também com a região das Guianas. Isso daqui já são sítios que têm grafismos semelhantes também, lá na Guiana e no Suriname. Bom, aí eu vou tentar fechar aqui, ser mais breve. Isso é o resultado da minha tese. Eu vou aqui sumarizar muito, falar só especificamente das cerâmicas, né? Mas a minha tese eu discuti muitas outras coisas, assim, que não só o que significa essas cerâmicas encontradas, né? Então, a gente identificou, né, sítios arqueológicos em quase todas as aldeias que nós andamos. Alguns não são aldeias atuais, são aldeias antigas, como o Ototó, outras são roças, né, utilizadas pelas pessoas hoje como forofu. E o interessante é que no Mapuera a gente não encontrou só a cerâmica conduri, espinha de peixe, pocó, como foi encontrado na área que a Vera escavou e que dialoga muito com o que o Peter Hilbert propôs inicialmente. Mas a gente encontrou cerâmicas diferentes e que são mais, né, comuns nas regiões da Guiana, né? Então, a gente encontrou fragmentos que remontam, que são muito parecidos com o que foi chamado de cerâmica Waiwai, né? A Beth Megas escavou, o Clifford Evans e a Beth Megas, eles eram um casal, escavaram aldeias antigas, Waiwai e Tarumã, e identificaram cerâmicas específicas de lá. Isso daqui é um exemplo, né, de como são feitas as cerâmicas, é um registro dos anos 40 ou 50, o Igor pode falar melhor disso, mas essa publicação é nos anos 60, de uma mulher indígena, acho que ela não sei se ela é riscariana, que é a Toshi, e ela está aqui no Rio Essequibo, numa aldeia do Essequibo, e ela está fazendo cerâmica, né? Então, aqui a gente tem essas morfologias tradicionais Waiwai, né? Além das vasilhas, a gente tem os torradores e também esses suportes de panela que são feitos em cerâmica. Isso aqui são cerâmicas feitas hoje não, né? Mas em contexto mais recente. Um outro tipo de cerâmica que nós encontramos nos sítios do Mapuera, chamado cerâmica coriabo. Recentemente foi publicado um livro síntese, né, sobre coriabo, que é uma cerâmica tem uma dispersão muito interessante, muito ampla, desde de sítios arqueológicos nas Antilhas, né, nas ilhas, na região caribenha, tanto continental quanto insular, né, região das Guianas, e que nós encontramos fragmentos que remetem a essa cerâmica no sítio Forofu, né, que são alguns exemplos de outros pesquisadores. Isso aqui, nada disso que eu estou mostrando é resultado da nossa pesquisa, estou dando uma contextualização. Outra cerâmica que a gente também encontrou nos sítios do Mapuera é a cerâmica Tarumã, né, que também é encontrada na Guiana e Suriname, e fragmentos que podem estar relacionados a essa cerâmica Rupununi. Bom, a gente escavou, né, escolheu como objeto dessa análise para o doutorado, e aí eu queria dizer que eu não teria feito essa análise sem a participação do Igor, do Elber, Glória, do Marconi Alves, que já citei aqui, né? Foram pessoas super importantes, foi um trabalho coletivo que nós fizemos na UFMG, e nós identificamos sítios tanto na região do Baixo Mapuera quanto do Médio Mapuera, né? Identificamos e analisamos essas cerâmicas. Aqui são exemplares de fragmentos, né, de cerâmica do Baixo Mapuera. E o que a gente identificou? Vou passar aqui um pouco para as conclusões, depois eu volto no slide. A gente identificou que existe uma diferença entre o que nós chamamos de baixo, que são os sítios que estão ali mais perto da boca, ali quase perto de Cachoeira Porteira, como Talanã, né, que é esse daqui. Quanto mais perto do rio Trombetas, quanto mais baixo, aparentemente as cerâmicas têm
mais influência da cerâmica Cunduri e espinha de peixe, mas não só, né? Dentro desses sítios também há a presença de cerâmica tarumã, né? Mas quanto mais você vai subindo o rio, aparentemente essas influências vão sendo diminuídas e você tem maior contato e influência de cerâmicas das Guianas, como Tarumã, Waiwai, Rupununi e Coriabo, né? Isso mostra, então, que a dinâmica no Rio Mapuera é muito mais complexa do que a dinâmica dos sítios que foram escavados no Baixo Trombetas, né? Então, aparentemente, são sítios multicomponenciais. O que significa isso? Por que essas cerâmicas têm tantas misturas? Porque possivelmente a gente tem uma circulação de pessoas e de ideias muito grande, né? Então eu vejo aqui que também é uma característica atual do Rio Mapuera. As pessoas têm parentes em lugares muito distantes e elas continuam viajando. As pessoas vêm de lugares diferentes para se casar, né? As pessoas não viajam sozinhas, elas viajam com suas ideias, elas viajam com seus saberes, né? Isso faz com que um estilo de fazer cerâmica, por exemplo, possa ter influência de lugares distantes, né? Assim como também existe uma outra característica muito importante entre os povos das Guianas, que é uma intensa prática do comércio. São povos muito comerciantes que trocam, né, que têm longas redes de troca, né? Começa uma troca aqui no Rio Mapuera e vai terminar lá no Suriname, trocando objetos, né? Isso também tem várias publicações sobre isso, principalmente na etnologia. Então, o que a gente viu, né, no Rio Mapuera é que talvez esses processos de troca eles sejam muito mais antigos do que os registros históricos mostram, do que os registros etnográficos mostram, mas eles tenham resposta também nesse registro arqueológico, né? Acho que era isso que eu queria falar. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer. Acho que foi uma oportunidade dada tanto a mim quanto ao Igor da gente trazer os resultados de nossas pesquisas, né, para popularizar, né? Eu acho que hoje a gente tem vivido um momento de muito ataque à ciência, aos conhecimentos da universidade, e é muito importante, né, eu como professora universitária, como uma educadora que tem como princípio, né, formar jovens arqueólogas e arqueólogos, mostrar, né, o que a gente está fazendo, que a universidade é um lugar que se produz muito conhecimento, e aí o Igor é um representante da pós-graduação, mostrando o que é, né, o que a pós-graduação hoje em atividade está fazendo, e ele citou muito bem aí todos os acadêmicos indígenas formados e o que estão. Então, assim, hoje, graças à lei de cotas de 2012, a gente tem inserção de jovens indígenas e quilombolas, da região do Rio Trombetas, que tem trazido seus conhecimentos tradicionais para a academia. Então, acho que é uma forma de valorizar, né? Isso tudo que a gente está tentando fazer é o diálogo entre os nossos conhecimentos, né? Como cientistas, como pesquisadores, e conhecimentos tradicionais, e também a formação desses jovens como pesquisadores autônomos. É isso, queria agradecer a oportunidade e estaremos disponíveis na quinta.